Olá, tudo bem, pessoal? Bom, para quem ainda não me conhece, sou a professora Natália Guimarães, professora de português e redação. Já tem aí alguns vídeos rolando no Respira Educação com dicas tanto de português quanto de redação. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, corre para ver. Tem uma live também muito interessante com algumas dicas aí para a redação do Enem. Vamos para a dica de hoje? Bom, o tema de hoje é um tema um pouco polêmico, né, para alguns alunos, causa um pouquinho de dor de cabeça, que é o repertório sociocultural. O Enem ele faz essa exigência de uso de repertório sociocultural no texto da redação e não é simplesmente você sair jogando qualquer repertório, né? Existem alguns detalhezinhos aí que são importantes serem contemplados para que você garanta a nota máxima na competência 2, né? Lembrando que, claro, que não é só isso que vai fazer com que você leve a nota máxima na competência 2. Ela também fala sobre a abordagem completa do tema, né? Enfim, tem outros critériozinhos. Mas o repertório é um elemento primordial aí para você alcançar uma boa nota na competência 2. Então, vamos entender um pouquinho do que se trata, né? O que é, afinal, o repertório sociocultural? Ele vai trazer aí referências externas, né, de diferentes áreas de conhecimento. Ele tem a ver com o conhecimento que você vai acumulando ao longo da sua vida, através de experiências individuais. Ele vai desde matérias mesmo concretas, como história, sociologia, filosofia, entre outras, a séries de TV, músicas, né? Todas essas referências aí que você traz das suas experiências vividas podem ser usadas como repertório sociocultural, né? Como o nome já diz, é uma mistura entre sociedade e cultura, né? Então é aquele repertório que na verdade a gente tem para a vida, para interagir com as pessoas, para ter uma boa conversa, né? A gente tem que estar antenado com o que está acontecendo, com questões aí que estão sendo apresentadas ao redor do mundo. E o repertório que é exigido, então, é que você traga, né? O que é exigido no Enem, então, é que você traga esse repertório para o seu texto, de forma a deixar o seu texto melhor embasado, mais rico, né? Que ele não fique um texto somente baseado naquelas crenças suas e na sua opinião. Que haja, então, o uso de opiniões externas, de referências externas para embasar ainda mais a sua argumentação, tá? Bom, agora a gente tem que pensar em algumas classificações, né, que o Enem considera na hora de dar essa nota. A primeira dela é a cópia de textos motivadores, né? Se você no seu texto faz cópia dos textos motivadores, o máximo que você vai alcançar será 2 na competência 2, né? O que seriam cópias? É você, ao invés de pegar o texto motivador, utilizar aquela informação e colocar com as suas palavras o repertório, você realmente pegar e copiar aqueles trechos que aparecem nos textos motivadores, tá? Um segundo grau, vamos dizer assim, seria você usar os textos motivadores, mas colocar com as suas palavras aquilo que você entendeu dos textos. Aqui você já consegue alcançar um nível 3, né? Porque você já está sabendo aí argumentar em cima daquilo que você leu nos textos motivadores, mas ainda não está trazendo nenhum repertório sociocultural externo, né? Em relação ao repertório que você vai trazer, para além, então, desses textos motivadores, é preciso pensar em algumas questões. Primeiro, pertinência ou não pertinência ao tema. Não adianta nada você trazer um repertório que seja super rico, seja super interessante, mas ele não seja pertinente, ele não seja coerente com a discussão que está sendo travada no seu texto. Se ele for considerado um repertório não pertinente, você se mantém, então, com o mesmo nível 3 que você teria somente se baseando nos textos motivadores, tá? Além dele ser pertinente, ele também tem que ser legitimado, né? Porque se você trouxer uma informação de dados de uma pesquisa, por exemplo, né? Uma porcentagem em relação a alguma questão do tema ali, e você não disser a fonte, por exemplo, esse repertório, por mais que ele pudesse estar correto, se você não diz a fonte, se você não legitima, né? O que você está trazendo ali, também não adianta nada. Você vai se manter naquele mesmo nível 3 de como você estaria se você só tivesse trazido texto, questões relacionadas ao texto motivador, tá? E também tem a questão do uso produtivo ou improdutivo. Então, seu repertório é além do texto motivador, beleza. Ele é pertinente ao tema, show. Ele é legitimado,
Maravilhoso. Só que não adianta ser só isso. Tem mais um detalhezinho para que você ganhe, então, a nota máxima em relação ao repertório, né? Que é a questão da produtividade. Então, você usou aí um repertório maravilhoso, pertinente, legitimado, mas você simplesmente jogou esse repertório no seu texto e você não desencadeou algum questionamento, você não relacionou esse repertório com a sua argumentação, então isso não é o suficiente. Você precisa ter um uso produtivo do que você está trazendo, porque senão fica parecendo só que foi uma decoreba de alguma coisa que você encaixou ali sem nenhum critério. Então você tem que saber relacionar de forma efetiva e produtiva esse repertório que está sendo trazido, né, para o seu texto, com a argumentação e com a contextualização que você está trazendo ali, tá? Fez isso tudo bonitinho, além dos outros critérios da competência 2 em relação ao desenvolvimento do texto, né? Se você tem todas as partes bonitinhas, introdução, desenvolvimento, conclusão, em relação também à abordagem do tema, aí você consegue, então, alcançar essa nota máxima na competência 2, tá? Vamos ver agora algumas dicas, né, relacionadas a esse repertório que você vai utilizar no seu texto. Primeira coisa, não se esquecer da fonte, né? Como eu falei, se você coloca alguma informação de pesquisa, por exemplo, segundo pesquisas, você não diz de onde essa pesquisa, não é suficiente, não vai ser legitimado, então você vai continuar com os mesmos 3 pontos que você teria, mesmo sem apresentar repertório, tá? Então é importantíssimo que você traga essa fonte. Não decorar repertórios prontos para ser encaixados em qualquer tema. Eu percebo que às vezes existem umas dicas aí que surgem de usa esse repertório aqui, esse repertório serve para qualquer coisa, uma frase do Paulo Freire, ou algo parecido. Só que a grande maioria das vezes, se você simplesmente decorar um repertório e achar que você pode encaixar ele em qualquer tema, a chance dele não ficar produtivo é muito grande, porque você vai querer encaixar de qualquer maneira e você não vai conseguir, então, articular o que ele traz com o que está sendo discutido no seu texto. Então, esse decoreba de repertório não é o mais interessante. Existem outras formas de você garantir que você vai conseguir encaixar esse repertório aí. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? A utilização do repertório na introdução. Muitas vezes você ganha o repertório como improdutivo justamente porque na introdução você não teve espaço suficiente para elencar o repertório, para relacionar, né, o repertório com o texto. Porque a introdução é algo muito curtinho, né? Um parágrafo que você tem que apresentar o tema com a premissa, né? Você tem que apresentar os argumentos. E às vezes para trazer o repertório nesse momento, pela falta de espaço mesmo físico, pode acabar desencadeando um repertório não produtivo, por você não ter essa facilidade ali de relacionar com a argumentação. Então, não há nenhuma regra do Enem que fale que você tem que apresentar na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão, não há nada sobre isso. Tem que apresentar pelo menos uma vez e um que tenha todos esses critérios de pertinência, legitimidade e produtividade, mas eu aconselho como espaço mais fácil de desenvolvimento ou de desenvolver, né, o repertório, a parte do desenvolvimento. É ali que você vai estar argumentando. Então, ali provavelmente vai ficar mais fácil que você faça essa relação entre repertório e argumentação, tá? Para você não cair na questão da falta de produtividade, que você só consegue, então, o nível 4, né? Se ele não for produtivo, tá? Não encher o texto com repertório e deixar de lado a argumentação própria. Como eu falei, basta que você apresente uma vez um repertório pertinente, legitimado e produtivo para você ganhar a nota máxima em relação ao repertório. Então, não precisa ficar apresentando na introdução, em cada parágrafo de desenvolvimento, mais na conclusão, porque isso provavelmente vai afetar o que a gente chama de autoria do seu texto, né? Que é algo que vai ser trabalhado lá na competência 3, mas uma competência acaba afetando a outra. Então, quando você traz muito repertório, muita questão externa, muita referência externa, fica faltando espaço para você realmente desenvolver de forma autoral a sua argumentação, fica tudo muito baseado em repertório. Então, basta um que siga todos os critérios para valer a pena, né? E, inclusive, também vale salientar que se você apresentar 2 repertórios e um for legitimado, pertinente e produtivo, e o outro for legitimado, pertinente, mas não produtivo, o que vale é a nota maior, o que vale é esse mais completo sempre,
tá? Mas reforço, a ideia é que você apresente um pelo menos. Se você achar que vale a pena apresentar mais de um, beleza, mas toma cuidado só para não perder espaço de argumentação para ficar apresentando bastante repertório, tá? E conforme eu tinha adiantado, uma dica aí para você garantir repertório, ao invés de ficar decorando frases clássicas que você pode encaixar em qualquer tema, é você estar sempre lendo o que está acontecendo, assistindo ao noticiário, ter atenção com o que está acontecendo ao seu redor, né, no mundo, não só no Brasil. Então, esse tipo de atitude, além de fazer com que você se torne também uma pessoa culturalmente mais rica, vai te ajudar também no Enem. E aí você, em vez de ficar decorando, você vai realmente, na hora de ler o tema, já pensar em alguma coisa que você leu, alguma coisa que você assistiu, que possa se encaixar ali naquela argumentação, tá? Fica melhor do que aquela coisa muito decoreba e robótica de tentar encaixar um repertório clássico em qualquer contexto, tá bom? Bom, vamos analisar agora duas partes, né? Duas partes de redações aqui, uma em que houve o uso improdutivo e outra em que houve o uso produtivo do repertório. Começando com o uso improdutivo, né? Kant é um outro que às vezes é muito usado como decoreba. Vamos encaixar a frase do Kant em qualquer tema. E a chance disso dar errado é bem grande, galera. Então preste atenção aqui, ó. Segundo Kant, eu marquei aí de verdinho, né? Justamente o repertório. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. O tema foi justamente dos algoritmos, né, e da manipulação dos usuários através desses algoritmos, foi do Enem aí retrasado. E houve muita dificuldade, né, às vezes, do aluno desenvolver esse tema e tal, e aí esse aluno provavelmente pensou, vou encaixar aqui essa frase do Kant que eu decorei. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Só que poderia até ser algo pertinente, sim, legitimado também, mas ele teria que relacionar o que tem a ver esse conceito de menoridade com a questão da manipulação do comportamento que é feito para os usuários, né, da internet. E não houve nenhuma forma aqui, nenhum item relacionando o repertório que é trazido com a argumentação que foi trazida. Então, por mais que o repertório fosse pertinente e legitimado, ele não poderia ser considerado um repertório produtivo. Então, isso faz com que a nota seja no máximo 4, tá? Agora, no próximo slide, a gente já tem o repertório que é usado de forma produtiva, olha só. De acordo com a Constituição Brasileira de 88, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Então, a gente tem aqui uma questão da Constituição Brasileira de liberdade e de escolha, né, de ser livre, que à primeira vista pode parecer que não tem muito a ver com essa questão da manipulação dos usuários através do algoritmo, mas esse aluno aqui, esse candidato, ele foi capaz de fazer uma relação muito clara e muito efetiva entre essa liberdade que a Constituição garante e a falta de liberdade trazida aí por essa manipulação dos usuários, né? No entanto, esse elemento coesivo aí, no entanto, inclusive ajudou a trazer essa contradição, né? Como que a gente tem essa liberdade de escolha, que a própria Constituição garante, e ao mesmo tempo eu estou sendo manipulado a escolher o que estão me sugerindo, né? Através daqueles dados que já gravaram do que eu pesquisei, dos meus interesses e tudo mais. Então, à primeira vista, o tema do Kant, né, o repertório do Kant poderia ser até mais interessante, mais relacionado ao tema, só que o outro candidato não soube fazer essa relação de forma efetiva. Esse aqui já trouxe algo que, à primeira vista, poderia não ser tão pertinente, mas a maneira como ele desenvolveu a sua argumentação em cima desse dado trazido sobre a Constituição Brasileira foi capaz de mostrar que é uma relação muito clara entre a liberdade, que é garantida na Constituição, e a falta de liberdade que o usuário da internet tem ao ser manipulado a escolher o que os elementos querem, né? Como Spotify, Netflix, que fazem essas sugestões que a gente acaba seguindo sem nem parar para pensar e pensar que a gente tem uma liberdade de escolha em relação a eles. Então, aqui ficou claro
como que o repertório foi bem utilizado, foi considerado, então, pertinente, legitimado e produtivo, o que é o ideal aí para a competência 2. Tá bom, pessoal? Então, é bom a gente levar em consideração essas questões, parar de ficar pensando em decoreba, né? Redação não tem como ter decoreba, redação tem que ser algo natural, e aí tentar, através desse conhecimento de mundo, dessas buscas que a gente faz na vida, de leituras e de vivências, trazer um pouquinho dessas referências também para a nossa redação, para conseguir fazer um repertório sociocultural muito bem delineado com a discussão que está sendo feita. Tá bom, pessoal? Então essa foi a dica de hoje. Obrigada mais uma vez e até mais.